Shalom, queridos. Hoje nós estamos com Lucas, capítulo 1. Nesse capítulo 1 de Lucas, nós temos Zacarias, Isabel e seu milagre. Veremos que Lucas escreve o seu evangelho para um novo cristão chamado Teófilo. Seu objetivo era que ele tivesse a certeza das coisas que lhe haviam sido ensinadas. Leia o Evangelho de Lucas como se fosse o jovem Teófilo. Faz de conta que você é o jovem Teófilo e pergunte a si mesmo como cada história contada lhe traz argumentos para que tenhas a certeza que Jesus é o seu Salvador. Lucas chama seu livro de um relato ordenado da vida de Jesus. A ordem é um pouco diferente de Mateus ou Marcos, mas, no geral, ainda é cronológica e ela começa com o justo e velho sacerdote Zacarias, que duvida da boa notícia trazida por Gabriel, de que sua esposa Isabel, sem idade fértil, daria à luz a um filho, a quem eles chamariam João, e que ele anunciaria a vinda de um Salvador. Por outro lado, quando Gabriel veio até Maria, ele pediu a ela para acreditar em algo que nunca tinha acontecido antes, um nascimento virginal. E ela simplesmente lhe perguntou: como acontecerá isso, se sou virgem? Após a explicação, Maria respondeu que aconteça comigo conforme a tua vontade. Ao ler Lucas 1, pergunte-se se você realmente acredita que nada é impossível para Deus. Se, como Zacarias, você é tentado a duvidar das promessas de Deus, se algumas coisas parecem impossíveis de acreditar, então a procure por áreas em sua vida em que o poder de Deus já está trabalhando e ore para que você lhe dê fé, para que Ele lhe dê fé, para que Deus lhe dê fé, para também acreditar nas suas promessas e na promessa da segunda vinda de Jesus. Essa é muito importante. Tudo é possível que crê. Então, nós devemos crer que o que Deus falou em Atos 1, versículo 11, Atos 1, 11, que assim como Jesus foi assunto aos céus, dessa mesma maneira ele voltará para buscar a sua igreja. Essa promessa e qualquer promessa de Deus deve ser acreditada, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vemos aqui Lucas 1 dentro de um contexto histórico. O livro de Lucas dá um testemunho adicional de muitas verdades registradas e também possui um conteúdo exclusivo. Ele aprofunda seu entendimento dos ensinamentos de Jesus Cristo e ajuda-nos a apreciar mais plenamente o amor e a compaixão dele por toda a humanidade, conforme manifestado durante seu ministério. Lucas é o autor desse evangelho. Ele era médico e um mensageiro de Jesus Cristo. Lucas foi dos cooperadores de Paulo e um dos companheiros missionários. Embora não saibamos exatamente quando Lucas escreveu este livro, provavelmente foi primeiro século depois de Cristo. Suas fontes eram pessoas que presenciaram desde o princípio o ministério de Jesus e não sabemos também onde foi escrito. Lucas pretendia que seu evangelho fosse lido por um público gentil e ele apresentou Jesus
como o Salvador, tanto dos judeus como para eles, como para os gentios. Ele escreveu esse evangelho especialmente a Teófilo, que é um grego, que em grego significa amigo de Deus, ou amado por Deus. Percebemos claramente que Teófilo recebera a instrução anterior sobre a vida e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Lucas esperava fornecer instruções num relato sistemático da missão e do ministério de Jesus. Ele queria que aqueles que lessem seu testemunho conhecessem a certeza do Filho de Deus, sua compaixão, expiação e ressurreição. Lucas 1, de 1 a 4. Em grego, elegante, Lucas iniciou seu relato dos fatos da vida e ministério de Jesus, um prefácio formal, o qual era comum nas obras históricas de sua época. Louvado seja Deus. Seu prólogo mostrou que o tema já tinha sido abordado, indicou a metodologia utilizada, edificou o destinatário, identificou o destinatário, articulou a finalidade da composição deste relato. Lucas 1. Os relatos sobre Jesus. Muitos já tentaram ampliar um relato. Significa que vários outros já haviam escrito sobre a vida e os efeitos de Jesus e os feitos de Jesus. Quando ele fala isso, que muitos já tentaram compilar, trouxe o nome errado. A frase é assim: muitos já tentaram compilar um relato. Ele está dizendo com isso que não era ele o primeiro que estava escrevendo, que outros já tinham escrito, provavelmente Marcos e Mateus já tinham escrito sobre os evangelhos, o evangelho de Jesus. Declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, fala de como Jesus cumpriu muitas profecias do Antigo Testamento. Vê Lucas 24, de 44 a 45. Essa declaração daquelas coisas, ele está recordando de tudo que foi escrito de Gênesis a Malaquias, e que muitos já sabiam, já tinham estudado sobre isso. E que tudo se cumpriu. Lucas 1:2, testemunhas oculares. Testemunhas oculares desde o princípio, essa frase, testemunhas oculares, desde o princípio incluía Maria, mãe de Jesus. Lucas escreveu sobre ela mais do que qualquer outro autor do Antigo Testamento e Novo. Maria ainda devia estar viva quando Lucas escreveu seu evangelho. Ministros da palavra se referem aos apóstolos de Jesus, mas inclui também Tiago e Judas, seus irmãos. A tradição afirma que ambos escreveram as respectivas cartas do Novo Testamento que trazem os seus nomes. Lucas 1:3. Lucas escreve a Teófilo: pareceu-me bem também a mim escrevê-las. Não significa que Lucas achou que os outros relatos eram falsos ou ruins. Pelo contrário, o evangelista escreveu seu evangelho para completar o que já fora dito. Tendo perfeitamente compreendido, primeiro todas as coisas,
Significa que ele estudou a vida e o ministério de Jesus nos mínimos detalhes, cuidadosamente e com grande abrangência, concluindo muitos aspectos relacionados ao nascimento de João Batista e Jesus, que não estão presentes nos demais evangelhos. Ordem não quer dizer em perfeita ordem cronológica, e sim de forma organizada, quer em ordem cronológica, quer em ordem tópica, sobre excelentíssimo Teófilo. Marcos 1,4. A clareza e certeza. O propósito afirmado por Lucas para escrever este evangelho era dar certeza histórica e clareza teológica a Teófilo das coisas que lhe foram instruídas acerca de Jesus. Lucas 1,5. Zacarias. Herodes o Grande era da Idumeia e foi nomeado rei pelo imperador romano. Este monarca governou de 37 a 34 a.C. Seu domínio abrangia não só a Judéia, como também a Samaria, Galiléia e partes da Pérea e da Síria. Nos dias de indica que os eventos a seguir provavelmente ocorreram entre 7 e 6 a.C. Essa frase, nos dias, indica que os eventos a seguir provavelmente ocorreram 7 a 6 a.C. O sacerdote de Israel era composto 24 divisões. O sacerdócio de Israel era composto 24 divisões, sendo uma delas a da casa de Abias, 1 Crônicas 24:10. Filhas de Arão, revela que Elizabeth e seu marido Zacarias eram de família sacerdotais. Eu falei a palavra aqui, 1 Crônicas 24:10. Filhas de Arão, revela que Isabel e seu marido Zacarias eram de famílias sacerdotais. Também é a primeira vez que Lucas enfatiza, como sempre, o papel vital das mulheres do início ao fim da vida de Jesus. Lucas 1, de 6 a 7, fala dos justos. As palavras justos, andando sem culpa, indicando constante obediência aos mandamentos e ordenanças de Deus, mas especialmente indicam viver pela fé. Nesse aspecto é que Abraão foi considerado justo diante de Deus, vivendo pela fé, como está escrito em Gênesis 15:6, Gálatas 3, de 6 a 7. Assim como Abraão e Sara, mesmo sendo piedosos, Zacarias não tinha filhos, ele e sua esposa eram avançados de idade e já tinham passado do tempo de ter filhos. Os judeus desse período consideravam uma maldição da parte de Deus o fato de uma mulher não ser capaz de gerar filhos. Então, Zacarias e sua esposa estavam considerados malditos, mas Deus tirou a maldição deles. Lucas 1, de 8 a 9. O sacerdócio no templo. 2 vezes por ano, a turma sacerdotal de Abias ficava uma semana exercendo o sacerdócio no templo de Jerusalém. Dentre centenas de sacerdotes de sua divisão,
A Zacarias coube por sorte queimar incenso no altar que ficava em frente ao lugar santíssimo. Raro privilégio que um sacerdote só poderia ter uma vez na vida. Provérbios 16, 33, Atos 1, 24 e 26. A verdade é que, por não serem sorteados, muitos nunca tiveram esta oportunidade singular. Lucas 1:10, a hora do incenso. A hora do incenso era diariamente às 9 horas e às 15 horas. É mais provável que este evento tenha ocorrido à tarde, já que toda a multidão do povo estava presente. Lucas 1, de 11 a 12, o anjo do Senhor. Sobre um anjo do Senhor, nós podemos ver no verso 19, em Lucas 29, de 29, em Lucas 2, 9, e outras passagens das Escrituras, Juízes 6, 22 a 23, Daniel 8, 16 a 17, é comum ser dominado pelo medo. Ao ver um anjo do Senhor, sempre alguém tem medo. Não é fácil ver as coisas maravilhosas de Deus. Lucas 1, de 13 a 15. Não temas. Tua oração se refere à súplica de Zacarias e sua esposa, pedindo um filho e clamando. O clamor foi feito pelo sacerdote no altar em favor da redenção de Israel. E aí nós vemos, João significa o Senhor é gracioso. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas trazem um favorável clima de alegria. Por mais que João fosse grande à vista do Senhor, o profeta seria apenas o precursor do Messias que viria. Não beberá vinho nem bebida forte, indica que João Batista estava debaixo de um voto de Nazireu vitalício. Número 6, de 1 a 21. Sobre cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, podemos ver em Efésios 5:18 o que significa ser cheio do Espírito Santo. Lucas 1, de 16 a 17, o chamado de João. Converterá ao Senhor seu Deus, fala de conversão, fruto do arrependimento. Essa frase, converterá ao Senhor seu Deus, está falando de conversão, de fruto do arrependimento que João Batista pregava tão energicamente. Lucas 3:3. Irá diante dele, a fim de tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Faz lembrar a essência da profecia, Isaías 40, de 3 a 5, Lucas 3, 4 a 6. Malaquias profetizou que alguém semelhante a Elias viria e converteria os corações dos pais aos filhos, e esse novo Elias era o João Batista. Lucas 1, 18, a dúvida de Zacarias. Assim como Abraão, Gênesis 15, 8, e Sara, Gênesis 18, de 10 a 15, Zacarias também teve muita dificuldade em crer que Deus iria cumprir sua promessa naquela idade avançada. Lucas 1, 19, Gabriel, o mensageiro. Gabriel quer dizer poderoso, homem de Deus, além de Miguel. Daniel 12, 1, Apocalipse 12, 7. Gabriel é o único anjo cujo nome é mencionado nas Escrituras. Lucas 1, 20, a mudez de Zacarias. Como castigo por ter duvidado da palavra do anjo, Zacarias ficou mudo e talvez surdo também. O dia em que estas coisas se cumprirem começou quando João nasceu e culminou em sua circuncisão.
Lucas 1, de 21 a 22. A demora de Zacarias. O povo que esperava Zacarias saiu do templo, ficou surpreso porque ele não apareceu no momento esperado, incapaz de falar por causa de Gabriel. Zacarias não pôde proferir a tradicional bênção de Arão, número 6, 24 a 26, sobre eles. O povo provavelmente percebeu que Zacarias tivera uma visão, porque viu sua expressão facial e seus sinais que ele gesticulava com as mãos. Lucas 1, 23, a volta para casa. Cada sacerdote só ficava de serviço uma semana por vez, e assim Zacarias logo pôde voltar para casa após seu encontro com Gabriel. Sua residência ficava na região montanhosa da Judéia, não muito longe de Jerusalém. Lucas 1, 24 a 25. Isabel ficou grávida. Depois que, milagrosamente, a esposa de Zacarias engravidou, se recolheu e escondeu-se por 5 meses, porque ela fez isso. Alguns especulam que ela tinha medo de perder o bebê durante os primeiros meses de gravidez. Mas o provável, no entanto, é que ela tenha entendido que sua gravidez incomum iria chamar atenção indesejada caso todo mundo ficasse sabendo naquela cidade. Era bom ter um início de gravidez tranquilo, por isso ela se escondeu. Lucas 1, de 26 a 38. Em Lucas, nós vemos o nascimento, a luz do nascimento de Jesus é contado do ponto de vista de Maria. Mateus a narra do ponto de vista de José. Mateus 1, 18 a 23. Então, Lucas 1, de 26 a 38, Lucas dando o anúncio do nascimento de Jesus, contado por ponto de vista de Maria. Não vamos repetir para a gente ver que aqui é interessante a gente entender. Mateus narra do ponto de vista de José. Mateus 1, de 18 a 23. Para não ter dúvida, ver que cada um escolheu uma maneira como falar. Um do ponto de vista de Maria e outro do ponto de vista de José. Lucas 1, 26. Gabriel novamente é enviado. No 6º mês de gravidez da esposa do Zacarias, sacerdote Zacarias, o mesmo anjo que aparecera a Zacarias foi enviado por Deus a Nazaré. Nazaré era uma pequena cidade da Galiléia, região que ficava ao norte da Judéia e Samaria. Lucas 1, 27. Maria, a Virgem. Virgem faz lembrar a profecia da conceição virginal em Isaías 7, 14. Essa promessa já tinha sido feita por Isaías, profeta Isaías. Esse nascimento virginal. Casa de Davi mostra que José era da tribo de Judá, da qual viria o Messias, segundo as profecias de Gênesis 49, de 9 a 10. Lucas 1, 28 a 30. Bendita sois vós. Maria era favorecida porque o Senhor lhe concedeu sua graça imerecida e não porque tinha alcançado boa reputação aos olhos do Senhor. É compreensível que ela tenha ficado perturbada, confusa, perplexa com a visita e saudação de Gabriel, pensando como poderia ter acontecido tal honra.
Gabriel tranquilizou Maria com as mesmas palavras que disse a Zacarias: não temas. Lucas 1, 31 a 33. Jesus e seu trono eterno. O milagre que faria Maria ficar grávida e dar à luz um filho seria bem maior que o milagre que fez sua prima Isabel conceber em velhice. Porque, ao contrário de Isabel, Maria ainda era virgem. O nome Jesus equivale ao nome hebraico Josué, que significa o Senhor é salvação. Filho do Altíssimo significa que Jesus era filho do próprio Deus, pois foi o Senhor quem gerou vida no ventre de Maria. Ele não precisou do auxílio de um pai humano. Humanamente falando, porém, a linhagem de Jesus seria traçada de maneira legítima a partir da família real de Davi, porque José, seu pai adotivo, era descendente de Davi. Isso fez de Jesus o herdeiro do trono de Davi, segundo o pacto eterno do Senhor. Vê 2 Samuel 7:13, que também já nos mostra sobre isso. Lucas 1, 34 a 35, a dúvida de Maria. A diferença entre a reação de Maria e a de Zacarias é que Maria não perguntou com incredulidade, e sim com perplexidade. A resposta à sua pergunta, como ficaria grávida sendo virgem, foi o que o Espírito Santo cobriria. Desceria como uma pomba sobre ela. Sobre Maria e faria conceber. Assim, desse jeito, foi que Jesus veio, pela obra do Espírito Santo. Lucas 1, 36 a 37. Gabriel fala de Isabel. Embora vemos traduzido como prima, Isabel é impossível saber se ela era prima ou tia de Maria. Sobre este é o 6º mês para ela. Nós vemos isso em versículos 24 e 25. Se em algum momento Maria fosse tentada a duvidar da promessa que recebeu de Deus, ela poderia se lembrar das palavras de Gabriel exemplificadas na vida de Abraão e Sara. Gênesis 18, 14. Porque com Deus nada será impossível. Lucas 1, 38. Faça-se a mim. A resposta de Maria é um modelo clássico de comprometimento humilde. Eis aqui a serva do Senhor. Esse é um comprometimento humilde e obediência voluntária. Seja comigo segundo a tua palavra. Lucas 1, 39 a 40. Maria e Isabel. Pouco depois que Gabriel foi embora, Maria viajou para Judá a fim de ver como estava a sua prima. Maria tinha acabado de saber que ela estava grávida. Lucas 1, 41 a 45. O bebê se prostra diante de Jesus. Isabel aparentemente sabia do papel e da identidade privilegiada de Maria, porque estava cheia do Espírito Santo. Foi ele quem revelou isso a ela. O fato do bebê João, por tabela, também está cheio do Espírito Santo, cumpriu a profecia de Gabriel a Zacarias. Quando João agitou-se em seu ventre, Isabel entendeu que ela havia sentido grande alegria com a presença de Maria.
que ele havia sentido grande alegria com a presença de Maria. Lucas 1, 46 a 55. O cântico de louvor de Maria é conhecido como Magnificat, que vem do termo latino traduzido como engrandece. Em sua essência, o Magnificat, eu não sei pronunciar, mas pelo menos assim da maneira brasileira, né? Magnificat. Agora a pronúncia na língua aqui eu não sei. Lembre a oração de Ana. Lembra a oração de Ana. 1 Samuel 2, de 1 a 10. Lucas 1, 46 a 49. O Cântico de Maria. Há um lindo equilíbrio no Cântico de Maria. Ela reconheceu com humildade a grandeza e a santidade de Deus, bem como a sua graça para com a sua serva voluntária, mas também percebeu que o chamado singular de Deus para a sua vida faria com que todas as gerações futuras a considerassem abençoada. Maria se viu humilde e exaltada ao mesmo tempo. Lucas 1, de 50 a 53. Maria agradece a Deus. O que o tema é a expressão do Antigo Testamento. Vamos ver aqui primeiro. Esses versículos fazem lembrar a descrição da justiça de Deus encontrada do início ao fim dos Salmos 100, versículo 5, Salmos 103, versículo 11. Os que o temem é uma expressão do Antigo Testamento que equivale ao conceito de fé no Novo Testamento. Temor de Deus é o mesmo que com fé em Deus. Seu braço é uma metáfora do poder do Senhor. Deus é Espírito. João 4, 24. Ele não tem corpo físico. No entanto, as metáforas corporais são eficazes para comunicar alguns dos atributos e feitos de Deus. O Eterno é contra os orgulhosos, os poderosos, os ricos que pensam que são autossuficientes. Por outro lado, ele defende a causa dos humildes e famintos, pois reconhecem que precisam de Deus. Lucas 1, de 54 a 55. Maria reconhece a promessa. Ao enviar Jesus para nascer de Maria, Deus, em sua misericórdia, ajudou a Isabel, cumprindo as promessas que fizera há séculos a Abraão e a sua semente. Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 22, de 15 a 18. Lucas 1, 56 a 57. O aprendizado de Maria. Maria visitou Isabel pouco depois de saber que ela estava em seu 6º mês de gestação e ficou com ela em torno de 3 meses. Portanto, Maria voltou para Nazaré pouco antes ou pouco depois do nascimento de João, por causa de seu laço espiritual e do grande papel que seus filhos teriam no plano de Deus. É provável que Maria tenha ficado para o nascimento do seu filho, do filho de Isabel. Lucas 1, 58. A alegria de todos com Isabel. Já que Isabel não saiu da casa nos primeiros meses de gravidez, é possível que muitos de seus vizinhos e parentes só tenham sabido da grande misericórdia de Deus para com ela quando João, visto como favor da parte de Deus. Lucas 1, 59, 63. Será chamado de João.
No Antigo Testamento costumava-se dar o nome aos filhos no nascimento. Talvez a demora tenha sido causada pela incapacidade de Zacarias falar quando João nasceu. Lucas estava escrevendo para um público gentil que não estava familiarizado com as cerimônias judaicas. Por isso, ele explicou que a lei de Moisés exigia que os pais fossem circuncidar os bebês meninos e cortar o prepúcio de seu órgão sexual no 8º dia. Lucas 12:3. Era costume dar o nome do pai, neste caso, Zacarias, ou do avô, ao bebê. Aparentemente, Isabel já sabia por escrito que Deus queria que ela e Zacarias chamassem o bebê de João. O fato de os vizinhos e parentes terem feito sinais e Zacarias, em vez de falar, sugere que, além de mudo, ele também estava temporariamente surdo. A tábua era um pequeno quadro de madeira revestido de cera, na qual se grava palavras com um pedaço de madeira. Lucas 1:64. Zacarias volta a falar. Zacarias pôde falar novamente, cumprindo a profecia de Gabriel. Lucas 1:65-66. Temor de Deus. Desfecho geral do episódio anterior foi que, de uma maneira notável, ficou evidente que a mão do Senhor estava com o recém-nascido João, e todos os habitantes da região continuaram refletindo: que tipo de menino será esse? Lucas 1:67. Zacarias cheio e profetiza. Sobre o que significa cheio do Espírito Santo, vê Efésios 5:18. É irônico que Zacarias, que era sacerdote e profetizou, tenha preparado o palco para o ministério de João Batista, seu filho. João vinha de uma família sacerdotal, mas foi chamado para ser profeta do Altíssimo. Lucas 1:68-79. Tradicionalmente, a profecia de Zacarias é chamada de Benedictus, que vem de abençoado, a primeira palavra do versículo 68 na Bíblia, que é a Bíblia Vulgata Latina. Lucas 1:68-70. A profecia de Zacarias. O nascimento de João Batista, o precursor, Isaías 40, de 1-5, Malaquias 4, de 5-6. Então, o nascimento de João Batista, o precursor, e de Jesus, o Messias, marcou o início da etapa final do plano da salvação de Deus para seu povo. Essa salvação exigia o pagamento de um resgate, ou seja, redimido na cruz por Jesus. Lucas 1, de 71-75. O ministério de João Batista e de Jesus cumpriu o pacto de Deus com Davi, 2 Samuel 7, de 12-16, e o juramento que ele prometeu a Abraão, Gênesis 12, de 1-3. Consequentemente, no reinado futuro do Messias, Isabel teria plena salvação de seus inimigos e serviria a Deus em santidade e justiça. Israel teria plena salvação de seus inimigos e serviria a Deus em santidade e justiça. Lucas 1, 76. João seria o profeta do Altíssimo que iria adiante de Jesus, o Filho do Altíssimo. Lucas 1, 77. João trará conhecimento. Dar conhecimento da salvação mediante o perdão de pecados era ênfase na pregação de João. Lucas 1, 78-79. A obra começa em João.
Na aurora do alto fala da minha. Essa palavra na aurora do alto fala da vinda do Messias, Malaquias 4:2. A visitação do Senhor começou com o nascimento de João e a próxima parte seria o nascimento de Jesus, Lucas 2, de 1 a 20. A expressão aos que estão assentados em escuridão e na sombra da morte provavelmente é a repetição de Isaías 9, de 1 a 2, citado em Mateus 4,16. O caminho da paz com Deus é mediante a fé em Cristo. Romanos 5:1. Lucas 1:80, o desenvolvimento de João no deserto. Este versículo é sobre o crescimento de João, é paralelo a Lucas 2:51 a 52, que fala do desenvolvimento de Jesus. Zacarias e sua esposa já eram bem idosos quando João nasceu. Provavelmente morreram enquanto ele ainda era novo. Isso explica o porquê dele ter crescido nos desertos da Judéia, que ficava entre Jerusalém e Mar Morto. O dia em que João apareceu publicamente é narrado em Lucas 3, de 1 a 3. O ministério de um levita como João começa aos 30 anos, Números 4, de 46 a 47. Provavelmente foi com essa idade que ele iniciou o seu ministério, assim como Jesus. Este capítulo é o único relato contemporâneo sobre a família de João Batista na Bíblia ou fora dela. A narrativa traz os nascimentos de Sansão e de Samuel, mas não se sabe a fonte de Lucas para esta informação. Não se sabe a fonte de Lucas para essa informação. A história sobre o nascimento de João e Jesus se complementam e vemos que a concepção humana já deve ser considerada antes do parto. Afinal, um bebê reage e mostrou sua devoção a Jesus dentro da barriga de sua mãe. Lucas não cita o anjo visitando José, o que sugere que Mateus ou Lucas teriam recebido suas informações sobre o tema de fontes diferentes ou que Lucas tinha acesso às ambas versões. Sabia que Mateus já estava circulando, apenas preencheu o que estava em seu relato. Este capítulo não ensina o valor da fé, de acreditarmos nas promessas de Deus. Esse capítulo nos ensina o valor da fé, de acreditarmos nas promessas de Deus e crermos no seu poder infinito, pois não há impossíveis para Deus. Capítulo grande, o tempo foi maior, mas temos a certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Portanto, seja o tamanho que for, temos que ler, porque tudo é para nos preencher e nos encher mais da presença de Deus, porque onde está a palavra, está também o Espírito Santo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, com todos os líderes de células, com todos os discípulos, com todos os componentes de células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.